Você quer fazer um jejum espiritual, mas tem tido dificuldade. Já anotou na sua agenda para fazer várias e várias vezes e não conseguiu. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que esse vídeo ele é para você. Eu estarei falando sobre esses 3 níveis de batalha que nós enfrentamos quando nós queremos jejuar, não apenas jejuar, como orar mais e ler mais também acerca das Escrituras. Precisamos entender que jejum espiritual não é dieta, não é jejum intermitente. Eu mesmo tenho um vídeo aqui no canal que eu explico que em 2016, 2017 eu estava acima do peso e eu fazia jejum intermitente 3, 4 vezes na semana. Mas quando se trata de jejum espiritual, a dificuldade se tornava diferente. Por que se tornava diferente? Porque aí nós estamos entrando em uma outra esfera, em uma outra dimensão. Então por isso que haverá esses 3 níveis de batalha. Então vamos começar pela batalha de nível 1, ou a batalha de número 1, que está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 17, que vai dizer assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então haverá uma guerra interna em nós, o espírito lutando contra a carne, e a carne lutando contra o espírito. Então na sua mente, no seu espírito, você quer mais de Deus. Você quer orar mais, você quer jejuar mais, você quer ler mais Bíblia. Você quer se apartar daquilo que toma o seu tempo, como redes sociais, como séries na Netflix. E você quer se abster de alimento para poder buscar mais a Deus. Só que a sua carne grita e você tem dificuldade porque você não consegue resistir àquele café da manhã. Todas as vezes que você vai jejuar, você sempre é vencido por esses hábitos. Isso aí não é o diabo ainda. Isso aí é você. É você não tendo domínio próprio para dizer não para você mesmo. E entre fazer a vontade do Espírito e fazer a vontade da carne, você sempre opta em fazer a vontade da carne. O primeiro nível de batalha que nós enfrentamos. O nosso espírito quer estar na igreja, louvando, adorando, jejuando, glorificando. Mas a nossa carne, ela quer ficar deitada em um sofá, comendo pipoca, comendo um bolo e assistindo TV, assistindo propriamente dito coisas que não edificam a nossa alma. Então, se isso acontece com você, se você se identifica com isso que eu estou falando, deixe o seu comentário. O segundo nível de batalha, aí sim, entra a questão espiritual. A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Então, ele sempre vai trabalhar para atrapalhar o nosso avanço espiritual. Tem uma passagem que gosto muito, quando Neemias está reedificando os muros de Jerusalém, nós vamos ver que Sanbalat e Tobias faz um convite a ele, a fim de que ele abandone os muros e vá para um encontro com eles. Ou seja, a teoria da distração. Então, quando o inimigo tem a percepção que você quer buscar mais a Deus, que você quer orar, que você quer jejuar, não se limita apenas ao jejum, mas em todos os aspectos da nossa vida espiritual, o que ele faz? Ele trabalha para criar barreiras. E essas barreiras, muitas das vezes, elas atuam no campo da mente. Então, por exemplo, olha, eu vou jejuar amanhã. Aí já vem aquele pensamento, olha, você vai passar mal, você vai ficar fraco, você não vai conseguir. Amanhã você tem que fazer um trabalho pesado. Então, assim, surge várias e várias coisas na sua mente para que você não pratique aquele jejum que você havia planejado praticar. E é interessante que o jejum intermitente você faz. Você trabalha, você vai na escola, você faz tudo que você tem de fazer. Mas com o jejum espiritual, aí você vai ficar fraco. Então, isso não é natural. Eu sei que tem muitas pessoas, tem muitos movimentos e segmentos que dizem que o jejum é ascetismo, que ele foi para a época de Jesus, antes de Jesus, mas nós temos visto, e eu tenho vivido essas experiências, que o jejum é uma prática espiritual ativa para a igreja. O jejum fortalece o nosso espírito. Então, essas interferências, elas vão ocorrer, até porque quando você jejua, você ora mais, lê mais Bíblia, então você fica fortalecido. E as suas orações, elas chegam diante do trono de Deus. E muitas das vezes essas orações, elas aniquilam e destroem projetos e planos de Satanás contra almas, contra a igreja, contra as coisas de Deus. E você está sendo um instrumento de Deus para que toda esta obra maligna, pelo poder de Jesus Cristo, porque é Ele que faz a obra, seja aniquilada. Então ele vai trabalhar, ele vai usar sutilezas.
a fim de que você desista e a fim de que você não faça. Vai colocar medo, vai colocar insegurança. Inclusive para você que tem enfermidade, às vezes não pode ficar sem comer. Antes de você fazer o jejum, fica a minha recomendação. Consulte o seu médico e peça orientação para o seu médico para fazer o jejum, né? Tudo com ordem e com decência. E a terceira grande batalha que impede muitas vezes de você jejuar são os fatores externos. Que aí não propriamente dito é a carne, ou não propriamente dito é o diabo, embora o diabo possa fazer uso também desses elementos para tentar impedir o seu avanço espiritual. Então, por exemplo, um pedreiro, uma pessoa que trabalha com muitas cargas, descarrega caminhão, é óbvio que essa pessoa ela demanda energia para o seu trabalho. Uma pessoa que trabalha num restaurante, que é garçom, que vai ter que lidar com comida, trabalha numa padaria. Então essa pessoa vai ter uma dificuldade maior, por quê? Porque o ambiente do seu trabalho, seja pela questão da carga que ela vai ter que elevar, ou pela situação que ela vai ter que lidar no trabalho dela, porque ela trabalha com alimento, o nível de dificuldade dessa pessoa é maior. Então, são fatores externos. E você pode perceber que, às vezes, você vai jejuar, aquela pessoa que nunca te ofereceu 1 grão de arroz, ela te oferece um banquete. Fatores externos que surgem do nada para tentar impedir o nosso jejum. E como nós podemos vencer esses 3 níveis de batalha? Agora vamos para as escrituras sagradas. Primeiro, Jesus ele diz lá em Mateus 26:41, ele vai dizer assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus ele fala acerca da vigilância e ele fala acerca da oração, sobre esse fortalecimento do espírito. Então eu preciso vigiar. Se eu quero fazer um jejum amanhã, se Deus tocou no meu coração, se Deus me direcionou para fazer um jejum amanhã, eu preciso me antecipar. Então, olha, a minha dificuldade é o café da manhã. Então eu vou preparar um ambiente já antecipadamente para vencer essas circunstâncias. Então você precisa o quê? Programar-se, ter inteligência. Deus nos concedeu inteligência e sabedoria. Então, se você sabe que se você passar por aquele caminho você vai cair, então você não deve passar por aquele caminho. Você deve evitar a ocasião, usar-se de maneira sábia. Segunda coisa que você deve fazer, obrigar-se. Se você não se obrigar, você não faz. Quando se trata de oração, quando se trata de leitura da palavra da Bíblia, quando se trata de jejum, você deve obrigar-se. Porque a carne sempre vai militar e sempre vai colocar alguma coisa mais interessante, mais satisfatória na sua frente. Então, você deve obrigar-se. Não, amanhã eu vou jejuar. No meu caso, Michael, amanhã você vai sim jejuar. É um compromisso, não é um compromisso, é uma chamada. Vigie, ou seja, organize-se. Segunda coisa, obrigue-se. Esse é o segundo passo. No mundo espiritual, fique em alerta. Fique esperto. Aquele convite, aquela proposta. Pessoas vão se levantar contra você, vão tentar te irritar. Coisas serão oferecidas para você. Isso já são artimanhas do inimigo para tentar te desestabilizar e te tirar do propósito. Então, não é só a abstinência do alimento. É um momento onde você deve estar vigilante com esses possíveis ataques. E aí eu falo muito, não estou aqui dizendo que televisão é pecado, que celular é pecado. Não, isso são aparelhos, inclusive você está me assistindo talvez por um celular ou uma TV. Mas se você está num período de jejum, evite. Por exemplo, às vezes você vai assistir um programa televisivo e lá vai passar uma cena que não agrada ao Senhor. Ali você já está... E outra, a televisão, o entretenimento, ele libera a dopamina. O que é a dopamina? É a busca pelo prazer. Então se você está de jejum, buscando ao Senhor para fortalecer o seu espírito, não faz sentido você sentar-se diante de uma televisão ou com um celular e assistir um filme, assistir uma série, que aquilo vai trazer satisfação para a tua alma. Então, isso não faz sentido. O jejum espiritual, ele deve ser devotado ao Senhor. É um período de separação para você orar, para você ler Bíblia, para você louvar a Deus, para você meditar nas coisas de Deus. Deve ser um momento assim. Mas, irmão, eu trabalho, como é que eu vou fazer lá no trabalho? Então você deve procurar o dia onde você não esteja trabalhando, né? No caso você trabalha aí descarregando um caminhão, um trabalho de pedreiro, então você tem um domingo. Então pegue um domingo, pode ser um domingo por mês, jejue, consagre a sua vida, mas não deixe de aplicar essa prática à sua vida espiritual, porque você não sabe o que acontece no mundo espiritual, você não sabe como você é fortalecido. Você não sabe os impactos dessa prática tão maravilhosa na sua vida. E lembrando, jejum, mais oração, mais Bíblia. Então, ao invés de comer o alimento sólido, você se alimenta com a palavra de Deus. Por quê? Porque
Aí são dois efeitos, aí vem um extra aqui. A palavra de Deus, ela atua na nossa mente. A palavra de Deus, ela purifica a nossa mente. Então, quando você lê a Bíblia, a sua mente está sendo transformada, o seu entendimento está sendo transformado. E quando você ora, a Bíblia vai dizer que nós somos santificados pela oração e pela palavra. Quando você ora, você se achega a Deus, você se comunica com Deus. Então, no mundo espiritual, há efeitos. Inclusive, tem um vídeo que eu falo aqui das 3 dimensões da oração. Então, no mundo espiritual tem um efeito. E o jejum, ele mortifica a sua carne, fortalecendo o seu espírito. Você fica mais sensível às coisas espirituais. E aí você vai sonhar, aí você vai ter visão, aí você vai ter percepção, discernimento. De chegar num lugar e às vezes uma pessoa está falando em línguas e o espírito engana e você ter o discernimento para repreender aquele mal. Então você vai ficar mais, se é que eu posso usar essa palavra, você vai ficar mais sensível às coisas espirituais. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo necessário para a tua vida, compartilhe ele com alguém. Nós estamos agora com o nosso grupo de oração e jejum, onde nós estaremos orando e intercedendo pelas vidas que lá apresentam os seus pedidos. Então, é só você clicar no link que está na descrição e participar do nosso grupo.